certa. Tentando arrumar aqui. Como é que é mesmo, gente? Cadê? Tô tentando arrumar aqui. Gente do céu. Nunca fiz live na vida, viu? Vocês me ajudam aí. Que eu tô bem... começando nesse negócio de live. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Tentei arrumar um lugar aqui que não batia tanta claridade aqui em casa, mas ainda tá um pouco ruim, né? Que agora de manhã é complicado. Mas foi um lugarzinho. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo me escutando? Estão me escutando bem? Ótimo, então. Que bom. Resolvi fazer essa live, gente, para tirar várias dúvidas de mães, né? Que eu acho muito importante e eu acho que nós estamos num período diferente de todos os outros, né? Nunca vivemos uma situação dessa, onde as mães e os pais estão realmente 24 horas agora ao lado dos filhos, né? Então é um momento muito legal para vocês orientarem os filhos, ficarem mais próximos, observarem os hábitos deles, né? E tentarem tirar os hábitos deletérios dessas crianças também. Então eu resolvi fazer essa live para orientar um pouquinho vocês mesmo nessa época, tá bom? Eu fiz algumas perguntas lá no meu stories e algumas pessoas mandaram as perguntas e eu vou ler o que eles mandaram e vou tentar responder, tá bom? Todo mundo ok? Tá todo mundo escutando bem? O áudio tá legal? Também nem sei mudar se não tiver legal, viu, gente? Ó, só pra lembrar vocês, eu descobri isso hoje, tem um aviãozinho aqui que você pode enviar isso daqui pra convidar outra pessoa pra assistir essa live. Então, se você tem alguma irmã, uma amiga, uma cunhada, né, que tem filhos pequenos e que possa ser importante assistir essa live também, envie para eles que dá para vocês continuarem na live comigo, sem sair, entendeu? E só envia que eles vão receber no Instagram deles. Então, se vocês quiserem convidar alguém, sintam-se à vontade, tá bom? Aqui é realmente bem de boa, tá? Não vou falar nada difícil, é só pra gente esclarecer algumas dúvidas mesmo, pra ficar mais fácil pra vocês nessa primeira fase com os filhos, na escovação, nas dúvidas quanto à ortodontia, quando colocar o aparelho, tá bom? Então vamos lá. Gente, essa Maíra, olha aí. Ai, amiga, só você. Então vamos. A primeira pergunta foi a pergunta do Naldo. O Naldo que vai ser papai, né, junto com a Rafa, deve estar quase, né? O Miguelzinho deve estar para nascer já. A pergunta dele, né, como ele está entrando numa outra fase com bebês, foi quando o bebê deve fazer a primeira consulta, tá? Então, vou explicar para vocês um pouquinho para vocês entenderem. Mais ou menos com 6 a 7 meses de idade, começam a nascer os dentinhos de leite. Ó, o Naldo chegou aí. Começam a nascer os dentinhos de leite, tá? Isso realmente é bem variado. Eu já vi crianças que começam a nascer com 4 meses e crianças que só nascem com 8. Mas a média, tá, gente, é 6 a 7 meses de idade, tá? Nessa fase, vai começar a nascer os 2 dentinhos inferiores, que são os dentinhos de baixo, os incisivos inferiores, tá? Essa fase é uma fase que os pais passam um pouquinho de dificuldade, porque a criança baba muito, às vezes ela fica um pouquinho irritadinha, porque a gengiva pode estar um pouquinho irritada, incomodando, né? E começa a nascer o dente. A partir do momento que nasce o dente, gente, se nasceu esse dente com 6 meses, 5 ou 8, a partir do momento que nasceu os dentes, você já tem que iniciar a escovação, tá? É necessário escovar os dentes a partir do momento que eles nasceram. Porque se ele nasceu, aí ele já pode começar a ter cárie. Então, você tem que começar a higienizar esses dentinhos. Então, a recomendação é que os pais que não têm muita destreza, têm um pouco de dificuldade ou tenham várias dúvidas nessa fase, façam uma consulta com uma odontopediatra que trate bebês, né? Para vocês irem se orientarem quanto aos alimentos ideais quando o bebê estiver muito irritadinho, o que você pode fazer para diminuir essa irritação, né? Então, às vezes a gente recomenda
Por exemplo, fazer um geladinho para a criança morder, colocar um mordedor na geladeira para ajudar. Tem a escovinha, uma escovinha de dedo que a mãe pode massagear a gengiva. Então, será uma orientação quanto à prática que vocês podem fazer para que essa fase não seja tão difícil, né? E também uma orientação quanto à escova ideal para o seu filho e quanto à pasta de dente, tá? Então, qual pasta de dente usar no seu bebê. E a odontopediatra, no caso, também vai observar o quê? Se o dentinho do bebê tá legal, se ele tá nascendo bem, né? Se não tá com nenhuma lesão ou com alguma deformação, alguma coisa nesse sentido, ela vai acompanhar, tá bom? Então, essa foi a primeira dúvida. Esclarecido, Naldo? Tudo bem? A segunda dúvida foi do Adriano. O Adriano foi um paciente meu muito querido, que infelizmente se mudou para Brasília. Hoje acho que já tá com 2 bebês, né, Adriano? Acho que tem 2 bebês que o Adriano já tem agora, tá morando lá. E ele me perguntou se o dente de leite pode doer como os permanentes por conta de cárie, tá? Então vamos lá, gente. Sim, tá? Os dentes de leite, eles vão ter as mesmas funções dos dentes permanentes. Ou seja, eles são importantes na mastigação, na estética, na função, na dicção do paciente, para tudo, igual. A diferença, e eles são feitos das mesmas composições, esmalte, dentina, vai ter polpa, que é onde tem a inervação do dente, ou seja, ainda pode doer, tá bom? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Esse dente é igual, tá? Ele tem a mesma função e ele pode cariar do mesmo jeito. O que acontece é que a cárie inicial, ela é uma cárie que ela inicia esbranquiçada, tá? E ela pode ter algumas manchinhas, alguns pigmentos nessa região. E o início dessa cárie, ela é indolor, então não dói no início, tá? Por isso que é muito importante que os pais observem bem os dentes dos filhos. Se estiver começando algumas manchinhas, algumas esbranquiçadas ou amareladinhas, isso pode ser um indício de uma cárie inicial. Nessa fase é indolor, a criança não sente nada. Então, é muito importante que você leve ao dentista para acompanhar, para ver se está tudo bem, né? Se tiver nessa fase, é muito mais fácil de você cuidar, de não ter nenhuma dor na criança, não acontecer nada. Mas se não cuidar, essa fase vai evoluir para uma cavitação, que é a hora de começa a cárie, né? Então, quando começar a cárie, aí provavelmente vai começar a doer. E pode ser que dê uma cárie tão grande nessa criança que vai ter que tratar, por exemplo, um canal. Igual acontece num dente permanente, tá? Então, essa foi a segunda pergunta. E... cadê aqui? Ah, tá. E me perguntaram também nesse mesmo quesito aí, né? Me fizeram essa pergunta, é preciso tratar um canal de um dente de leite ou pode extrair? Vamos lá, eu vou explicar para vocês a cronologia dos dentes, tá? Para vocês entenderem os dentinhos de leite. De 6 meses a 7 meses começam a nascer, tá, gente? Até de 2 a 3 anos de idade é para essa criança ter os 20 dentes de leite, são 20 dentinhos. Elas vão ficar com esses dentinhos até mais ou menos 6 anos de idade, tá? Com 6 anos de idade é a idade média de começar a trocar os dentes. Só que ela vai entrar no primeiro período transitório. O que é isso? É onde vai nascer os primeiros molares posteriores lá atrás, que não cai nenhum dente para eles nascerem, tá, gente? Não vai cair nenhum. Então, muitos pais acham que esse dente é de leite, descuidam, e não é. Ele é o primeiro dente permanente, tá, gente? Eles nascem lá atrás e não precisa de que nenhum caia para eles nascerem. E vai trocar os dentinhos anteriores, tanto os 4 de baixo e os 4 de cima, os 4, tá? Essa fase vai começar a primeira troca, que é o primeiro período transitório. Só que o canino e os 2 molares descidos, que são os de leite, não vão cair agora nesse período, tá? A criança vai passar por um período intertransitório, onde vai mais ou menos de 7, 8 anos até 9, 10 anos de idade, sem trocar nada, tá? Uns 2 a 3 anos sem trocar nada. Nesse período, se acontecer de você estar com uma cárie muito grande em algum dente, e esse dente der canal, vamos supor que foi um molarzinho de leite, com 6 anos deu canal. Se você tirar esse dente com 6 anos de idade, essa criança só iria trocar esse dente lá pelos 9 anos de idade. 9, 10, dependendo da cronologia de erupção dela, tá? Então, imagine o tanto de tempo que essa criança vai ficar sem dente.
Você tá imaginando? Essa perda precoce de um dente de leite, ou seja, perder antes do tempo, é um dos fatores etiológicos para acontecer maloclusões. O que seriam as maloclusões? Seriam os problemas na mordida, na arcada dentária. Por quê? Esse dente vai sair do lugar, não vai ter nenhum ali do lado. O outro dente vai tentar mesializar, ou seja, ir um pouquinho fechando o espaço ou inclinar. E aí, na hora que o permanente for nascer, o que vai acontecer? Não vai ter espaço para ele. Então, aí vai causar uma maloclusão muito grande nessa criança por ter perdido o dente antes do tempo, tá? Então, se tiver num período onde vai demorar muito para ela trocar, o indicado é o quê? Tratar o canal do dentinho de leite, sim, tá? Então, eu sou bem chata com isso. Muitas mães falam assim, mas é de leite. Gente, não é porque é de leite que não serve. Ele serve sim, e ele tá ali para fazer uma função tanto de mastigação, deglutição, dicção da criança e principalmente prevenindo uma maloclusão, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que realmente avaliar para dizer se compensa extrair ou não. Se for antes dos 6 anos, pode ter certeza que vai ser melhor você tratar o canalzinho. Tudo bem quanto a isso? Todo mundo tá entendendo ou tô falando muito rápido? Vocês estão me escutando, gente? Então tá, vou continuar. Posso continuar? Beleza. Agora, uma pergunta bem legal da Juliana. O hábito da chupeta, né? Chupar chupeta, realmente faz mal para criança? E quando eu devo tirar? Então, vamos lá. Outra pergunta muito interessante, né? Todo mundo fica com muito medo. Eu vou dar chupeta, não vou, e o dedo, né? Então, entendam uma coisa. O hábito deletério é todo aquele hábito, né, que a criança faz que vai prejudicar ela. Seja o dedo, chupeta, roer unha, mamadeira, ser respirador bucal, né? Então, isso vai causar uma dificuldade no crescimento e desenvolvimento orofacial da criança. Então, ela vai ter dificuldade no posicionamento dos dentes e na formação óssea dela pode prejudicar também, tá? Quando a criança nasce, quando é um bebezinho que acabou de nascer, esse bebê, ele tem necessidade de sucção, tá? Porque a mandíbula dele ainda não está desenvolvida, a musculatura orofacial ela precisa desenvolver para essa criança crescer. Então, a criança tem necessidade de sucção, tá? Essa sucção dela, quando ela faz no peito da mãe, amamentando, você já percebe que a criança pega, ela puxa muito, ela faz praticamente um exercício facial para amamentar, né? Então, ela puxa bastante. Tem criança que sai suadinha após amamentar, né? Por quê? Porque ela trabalhou toda a sua musculatura orofacial, ela trabalhou o posicionamento da sua língua, ela trabalhou mandíbula, ela trabalhou os lábios, ela trabalhou tudo, tá? E isso faz com que a criança canse essa musculatura dela, né? E aí ela teve uma saciedade na fome dela fisiológica, que seria a fome de comer, de se alimentar. E ela também teve uma saciedade na fome neural, que é cansar toda essa musculatura, tá? Então, a criança que mama no peito da mãe, provavelmente terá muito menos hábitos deletérios do que a criança que mama na mamadeira, porque a mamadeira ela não faz esforço, tá? E aí essa musculatura dela ainda não vai estar cansada, ela vai ter necessidade de sucção e aí vai ser mais fácil ela pôr o dedo na boca e chupar ou a chupeta, tá? Mas o que realmente importa para realmente falar que faz mal para a criança ou não, é uma tríade que a gente chama de tríade de Graeber, tá? O que seria essa tríade de Graeber? Essa tríade são 3 fatores que são importantes para saber se vai fazer mal ou não para essa criança. Que seria a intensidade desse hábito deletério, a frequência e a duração. Como assim? A intensidade, ela põe essa chupeta na boca, ela chupa ela só fica com a chupeta na boca sem fazer função nenhuma, vamos dizer assim. Ou o dedo, por exemplo, tá? A frequência é quando que ela faz isso, né? Ela faz isso o dia inteiro? Ela faz isso, ela quer a chupeta só na hora que ela tá enjoadinha pra dormir? Ou ela quer a chupeta na hora que ela quer assistir uma televisão, por exemplo, tá? Então, isso vai ser diferente também. E a duração?
Então, ela chupa essa chupeta o dia inteiro fazendo força, 24 horas por dia? Ou não, é só 1 horinha por dia que ela faz? Ou é só quando ela tá, assim, querendo dormir na hora de dormir? Então, tudo isso influencia, tá? E eu ainda coloco um outro fator, né, que é a hereditariedade. O que seria a hereditariedade? Seria a genética. Se a criança tem a genética para desenvolver essa maloclusão e ela ainda faz o hábito de chupar o dedo, a chupeta, muito mais facilmente ela vai desenvolver realmente esse problema, tá? Então, por exemplo, pacientes que têm a tendência de ter um crescimento vertical, que o rosto é mais alongado, eles têm maior facilidade de ter mordida aberta. Então, se eles têm maior facilidade e a criança ainda chupa o dedo ou tá usando a chupeta, provavelmente ela vai desenvolver sim, isso vai ser muito prejudicial para ela. Entenderam isso, gente? E aí, quando pergunta, mas quando que eu tenho que tirar, tá? Então, você tem que tirar, falar, agora é o limite, até 2 anos de idade, o hábito. Por quê? Porque se tiver acontecido uma mordidinha aberta, o que é a mordida aberta? Só para vocês saberem. É quando os dentes superiores não encostam nos inferiores, eles ficam abertos, tá? Essa mordidinha aberta, se ela acontecer até os 2 anos de idade, e se você tirar o hábito da criança de chupar o dedo, de chupar a chupeta, ela vai se autocorrigir, ela vai fechar sozinha, tá? Então, por isso que é importante nessa fase, até os 2 anos de idade, você tentar tirar os hábitos das crianças, porque é muito mais fácil de tratar, tá bom? Deu pra entender isso, gente? Depois dos 2 anos de idade, já fica um pouco mais difícil, porque ela vai começar a interpor a língua no lugar dessa mordida aberta, ela vai ter uma dicção um pouco mais comprometida, porque a língua, a mordida dela tá aberta. Então, vão surgindo outros problemas que vão dificultar a correção sozinha. Aí, nós vamos ter que entrar com um aparelho ortodôntico para auxiliar essa criança, para ela não ser prejudicada. Tudo bem? Tô falando muito rápido, né, gente? Tô assim, ó, falando rápido, mas eu falo muito rápido. Tá muito rápido, tá dando pra vocês entenderem? Tá ok? Tudo bem? Então tá. Agora eu vou falar da Ana Flávia. Não sei se a Ana Flávia está aí. A Ana Flávia perguntou, minha filha tem a mordida aberta, se eu preciso colocar o aparelho. Então, como eu falei um pouquinho aqui, eu preciso realmente avaliar, né? E o que a gente avalia para saber se já vai colocar o aparelho ou não, Ana Flávia? A gente vai avaliar o tamanho da mordida aberta dessa criança, a idade dessa criança, tá? Então, vamos supor, se essa criança tem 2 anos, eu provavelmente vou te dar umas dicas para você tirar o hábito dela, né? E aí ela vai se autocorrigir. Se ela já tiver uns 4, 5 anos e ainda tiver muito hábito que você não está conseguindo, aí nós vamos ter sim que entrar com um aparelhinho para ajudar essa criança, né? E se ela já tiver na dentição mista, ou seja, já estiver trocando os dentinhos de leite pelos permanentes, aí é certeza que nós vamos sim ter que intervir com algum aparelho, tá? Para ajudar essa criança. Então, o que acontece? Os hábitos deletérios que causam mais a mordida aberta, você não falou... Você não falou, Ana Flávia, o que a sua filha faz, né? Se ela chupa dedo ou se é chupeta, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dar umas dicas aqui pra vocês tentarem fazer, aproveitarem bastante que nós estamos em casa, né? Então, dá pra você acompanhar seu filho, ajudar ele nessa dificuldade de tirar realmente esse hábito, tá? A chupeta e o dedo são os hábitos que mais causam a mordida aberta, tá, gente? Mas existem outros hábitos que também podem causar, como o paciente respirador bucal, né? Que aí a gente tem que avaliar como que ele tá dormindo, se a boca tá aberta, se ele tá tendo alguma obstrução de amígdalas, de adenoide, tá? Que isso influencia demais. E aí, provavelmente, o palato, ou seja, o céu da boca dessa criança pode estar atrésico, fechado, tá? E aí a gente tem que ampliar esse palato e ela até melhora a respiração e ajuda bastante, tá? Então, isso aí a gente tem que avaliar, tá? Mas a chupeta, a dica que eu dou pros pais, que as crianças que ainda têm chupeta, eles estão com dificuldade de tirar, tá? Gente, as crianças hoje em dia são muito inteligentes, muito mesmo. Eu falo porque eu tenho 3 sobrinhas e eu acho elas fora da curva. São muito inteligentes mesmo, assim, a gente fala, elas entendem, elas compreendem, né? Então, assim, as crianças hoje são muito mais espertas do que na nossa época, tá?
Então, vocês têm que, na verdade, conversar e explicar primeiro para essa criança o porquê que ela não pode chupar o dedo ou a chupeta, tá? Principalmente nessa fase onde nós estamos com esse problema sério do coronavírus. Se essa criança chupa uma chupeta o dia inteiro, ela deixa em cima de superfície e põe na boca, a chance dela, né, se infectar com esse vírus é muito maior, tá? Então, a gente realmente tem que conversar isso, né? Muitos pais, eu sei que já falaram pros filhos, eles estão entendendo o que é o coronavírus, então tem que explicar isso pra eles, que isso vai fazer mal pra ela, né? Então, se vai fazer mal, a gente tem que remover, tá bom? Mas a dica que eu dou, né, normalmente você vai trocar... Oi, amor. Ah, tá. Normalmente você vai trocar com o seu filho a chupeta por alguma coisa. Então, você vai falar assim: olha, aqui tá a sua chupetinha, o que você gostaria? Aí, vamos supor que a criança fala assim: ai, mãe, eu quero, sei lá, um ursinho de pelúcia azul, tá? Aí, o que eu indico para as mães fazerem? Irem no lugar, ela escolhe esse ursinho de pelúcia azul e você combina com a dona que vai, o caixa, né? Que ela vai dar chupeta, você vai dar o presente para ela. Então, o pagamento do presente foi a chupeta dela. Então, ela não vai ter a chupeta de volta. Foi uma troca, entendeu? Então, é isso que você tem que conversar com ela, com o pessoal lá do caixa, combinar isso com ele. E aí, na hora que ela fala, é esse aqui que você quer? Fala, é isso que eu quero, mamãe. Então, tá bom. Então, você vai lá, dá a sua chupeta, que nós estamos fazendo aqui agora essa promoção, dá a sua chupeta e você ganha o presente. Aí, dá a chupeta pra moça do caixa e ela dá o presente. E aí, gente, não compra mais. Eu até brinco com os meus alunos que, na verdade, assim, a criança, ela não tem autonomia de pegar um dinheiro da carteira do pai e ir lá na farmácia comprar uma chupeta. Se o pai compra a chupeta de novo, ela vai entender que ele tem dinheiro para comprar a chupeta de novo. Agora, se você falar para ela, não, você trocou, eu não tenho o que fazer, não existe mais chupeta para você, eu não posso comprar, não tem como eu comprar, não vão mais vender para você, você fez uma troca, é só você não comprar. Então, você vai passar uns 2, 3 dias difíceis, mas você vai estar fazendo bem pro seu filho. E é isso que você tem que entender. Você tem que tirar esse hábito dela o quanto antes para evitar que tenham problemas maiores no futuro, tá bom? Então, nessa época de coronavírus que vocês não podem fazer essa estratégia de ir numa loja, o que eu sugiro é comprar online. Tem gente que tá fazendo entrega, né? Algumas lojas estão fazendo entrega, então pede pra criança escolher, fala que vai pedir, só que tem que levar o bico lá na portaria ou em casa, quem mora em casa, no portão, entregar pro moço que vai entregar o presente pra ela. Então, seria uma outra opção também, tá bom? A questão dos hábitos deletérios, eu acho isso muito importante falar também. Como eu expliquei para vocês agora no começo, o hábito deletério de sucção, ele é uma necessidade que o bebê sente quando ele nasce, né? A partir do momento que a criança começa a mastigar, que ela começa a falar, que ela tem um desenvolvimento diferente, que ela faz movimentos mesmo, ela não vai ter mais essa necessidade de sucção. Aí, o que os artigos nos mostram? Que muitos desses pacientes que fazem a sucção são problemas que eles estão enfrentando psicológicos. E aquele hábito de chupar o dedo, de pôr a chupeta, acalma a criança, tá? Então, eu falo muito isso para os meus pacientes, atentarem ao psicológico dos seus filhos. Porque nesse mundo onde pai e mãe, né, trabalha muito, o filho fica muito sozinho, às vezes o seu filho que tem esse hábito tá sofrendo algum bullying na escola, ou às vezes ele tá vendo muito pai e mãe brigando na frente dele, e isso tá deixando a criança insegura. E aí ela cria a vontade de ter um hábito, de sentir aconchegada nesse hábito, tá? Então, por isso que eu falo, observem seus filhos, aproveitem essa época que nós estamos. Se eles estão chupando o dedo, vocês agora vão estar 24 horas com eles. Vocês vão entender qual é o medo, qual que é a ansiedade, o que seu filho está sentindo, para você poder acolher ele da melhor forma possível, tá? Então, pensem nisso. Os hábitos deletérios, principalmente dedo, chupeta e roer unha, estão interligados com crianças um pouquinho mais velhas, que não são bebês, né? Estão interligados com o psicológico. Então, eu já encaminhei várias crianças para psicólogo, tá? Eu já vi pai e mãe, assim,
brigarem muito, às vezes, na frente até de mim, no consultório mesmo, e assim, a gente enxerga muito melhor, às vezes, que os próprios pais, né? Então, vocês têm que entender isso, descubram o que é que tá causando esse hábito. Então, conversem com seus filhos, tentem tirar, mas descubram por que ele tá ansioso, ou por que ele tá roendo essa unha desse jeito. Então, às vezes, quando a criança é reprimida, na hora ela já coloca a mão na boca, né? Então, isso tem muito a ver com o psicológico também, tá bom, gente? Tudo bem quanto a isso? Aí o dedinho, gente, vamos conversar agora com elas. Eu recomendo passar band-aid, tá? No dedo, pra criança entender que o dedinho tá dodói, que não pode ir pra boca. E se ele for pra boca, ele pode te prejudicar, principalmente nessa fase de coronavírus, né? Então, conversem, façam isso e estejam próximos dos filhos de vocês, pra vocês entenderem as inseguranças e os medos deles, tá bom? Agora, o roer unha, né, gente, até adulto rói muito e dá trabalho pra tirar. O roer unhas, eu recomendo que vocês deixem as unhas das crianças o mais curtinha possível, faz bonitinha. Caso de menina, passa um esmalte pra ver se ela não queira, mas tem que policiar. Colocou a mão na boca com o dedo, fala, tira. Então, vocês vão estar 24 horas com filhos pra ajudarem realmente eles a tirar esse hábito, tá? A criança que rói muita unha, gente, ela tá atrapalhando o desenvolvimento da face. É muito fácil, ela rói sempre no mesmo lugar, ela poder ter até uma mordida cruzada, tá? Então, ela pode começar a ter uma assimetria de face pelo pouco desenvolvimento que tá tendo de um lado e mais do outro, tá? Então, isso é perigoso. Então, tanto o dedo, chupeta, roer unha, tudo pode atrapalhar no crescimento da criança. Então, explique para essa criança que se ela ficar com esse hábito, ela está crescendo, ela está modificando, ela pode ficar torta, ela pode ter os dentinhos prejudicados, né? Ela pode até ficar doente, porque ela vai poder colocar bactéria na boca dela. Então, expliquem que as crianças hoje são muito espertas, tá bom? Tudo bem? Tô falando muito rápido? Tá dando pra entender? Ai, nunca fiz isso, gente. Mas vamos lá, né? E a dica do roer unha também, tem um esmalte com gosto, viu, gente? Existe um esmalte com gosto, que até pros papais, mamães aí que roem unha, vocês têm que ser exemplos pros filhos, então vocês não podem roer pros seus filhos não fazerem isso, tá? O pai e a mãe são inspiração pros filhos. Então, se você fala, tira o dedo da boca, ou para de roer unha, e o pai tá lá roendo, ele não vai fazer nunca isso, tá? Isso eu até converso bastante com os pais da necessidade, né, gente, de fazer com que a escovação seja algo lúdico, algo legal, algo maravilhoso do dia, tá? Eu fico, às vezes, com o coração partido quando eu pego uma criança que tem uma cárie, né, grande ou tal, e o pai e a mãe acabam falando, tá vendo? Eu falei pra você escovar o dente, você não escovou, agora aí deu cárie, né? Gente, entendam. A criança não tem maturidade para compreender e nem tem destreza manual para fazer uma higienização perfeita. Então, quando ela compreende que ela tem que escovar os dentes, que ela precisa escovar os dentes, ela vai escovar. Só que ela não tem coordenação motora necessária para escovar sozinha. Então, se seu filho tem cárie, a culpa é sua, não é dele, tá? Por mais que você fale pro seu filho, eu falei pra você escovar o dente, você não quis, você tá certo de falar pra ele escovar o dente. Só que você tem que supervisionar a escovação do seu filho. Ele vai lá, ele escova sozinho, mas você terminou de escovar? Terminou. Agora a mamãe vai complementar, porque a mamãe tem que tirar todos os bichos mesmo, senão você vai ser prejudicado. E você tem que supervisionar, tá? Não pode falar, vai lá escovar os dentes e deixar a criança ir lá sozinha. Ela não tem destreza manual ainda suficiente. Por mais que ela queira, que ela seja subdedicada, que ela entenda, às vezes ela não consegue fazer a higienização perfeita, tá bom? E outra coisa, a criança, se você colocar na cabeça dela que é um momento divertido do dia a escovação, ela vai crescer que escovar os dentes é maravilhoso, tá? Então você nunca vai brigar, vai escovar os dentes? Não, você vai falar, agora é hora de escovar os dentes, eba! Como se fosse o quê? Um momento legal do dia. E vai com o pai, vai com a mãe, vai todo mundo pro banheiro, passa fio dental todo mundo passou fio dental? Passou. Agora vamos escovar, todo mundo escova, coloca uma música pra ficar legal o momento, pra ser um momento de família divertido, entendeu? Faz algo legal ali que a criança fala, nossa, eu adoro esse momento com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, né? É um momento bacana do dia.
Então, você faz isso, terminou isso, aí você fala, agora a mamãe vai ver se você escovou bem. Pega a escova e, ó, escova bem de novo, passa o fio de novo, entendeu? Vocês têm que fazer isso pra criança crescer, que escovar os dentes é coisa boa. Senão, ela vai fazer o quê? Ela vai crescer achando que escovar os dentes é uma coisa chata, é uma coisa enjoada, que ir no dentista é péssimo, entendeu? Ela vai crescer com isso na cabeça dela. E você tem que fazer totalmente ao contrário. Você tem que mostrar que ir ao dentista é uma coisa legal, né? Então, se você leva a criança no dentista desde sempre, ela não vai ter medo, ela vai achar que aquilo é divertido, ela vai entender que uma limpeza não dói, né? Dói quando o dente tá dodói já. Dói quando furou, quando bateu, quando caiu, alguma coisa assim. Mas não dói fazer uma limpeza, não dói uma prevenção, tá? Então, você tem que colocar isso para os seus filhos e fazer com que eles entendam. Então, levando no dentista desde sempre, eles vão entender isso. E você fazendo um momento legal do dia de escovação, ele vai crescer um adulto consciente que a escovação dos dentes é necessária. Então, pensa... E, gente, outra coisa. Ah, mas meu filho não deixa, não gosta de jeito nenhum. Se não gosta de jeito nenhum, então você vai ter que fazer a força. Porque se seu filho tá doente, você precisa dar antibiótico, você não dá a força. Então por que você vai deixar ele dormir sem escovar dente só porque ele chorou? Tá? Você tá prejudicando o seu filho. Você tá deixando ele ter uma cárie depois, você tá fazendo com que ele sofra mais na frente. Então você tem que pensar isso. Se não vai por bem, aí tem que ir por mal. Tem que passar fio dental? Tem que passar. Então, você vai lá e passa o fio dental. Tem que escovar? Tem que escovar. Pode chorar, pode espernear, vai escovar. É melhor que você faça um momento divertido, mas se você não conseguir, se seu filho já não tem essa consciência, se ele já tá maiorzinho, você nunca tinha feito isso, então agora você faz a força até ele ter a destreza manual e entender, ele compreender que isso é necessário pra ele, tá bom? Então, tem gente que julga, ah, não, mas eu não vou forçar. Vai forçar. Porque se seu filho ficar doente, você não vai forçar ele a tomar remédio? Se seu filho cair, machucar a perna, você não vai levar no médico pra fazer uma cirurgia? E aí mesmo ele chorando, você não vai levar? A mesma coisa, você tá cuidando da saúde bucal dele. Tá bom? Tô falando muito rápido, gente? Então, vamos lá. Aqui, ó, o Rafa, meu marido, acabou de deixar uma pergunta da Suelma. Bebê com 4 meses já tem 2 dentes. Higienização, como que funciona nesse caso? Eu falei no comecinho da live, Suelma, acho que você não tinha entrado, tá? Não importa se nasceu com 4, com 6, se tem dente, você tem que começar a escovar, tá? Então, você vai comprar uma escovinha de dente para bebês, tá? E vai fazer a higienização desses 2 dentinhos, tá? O ideal, né, na verdade, o ideal é você ir no odontopediatra para te orientar, né, para o seu filho especificamente, no tamanho dos dentes dele, como que estão. Mas, normalmente, a Sociedade Americana e Brasileira de Odontopediatria hoje recomenda pasta de dente com flúor quando é supervisionada. Então, assim, se for você que for escovar o dentinho do seu filho, como ele não sabe cuspir, se você escovar com muito cuidado, assim, um trisquinho só de pasta de dente, tá? Assim, bem pequenininho mesmo, só sujarzinho, assim. Se você escovar, você tem que limpar para ele não deglutir esse flúor. Se você estiver inseguro, aí você vai comprar uma pasta de dente sem flúor, tá? Porque a criança não pode engolir o flúor, tá, gente? Então, por isso que normalmente a gente recomenda a supervisionada, ou seja, com os pais com flúor, e quando é para levar para escola, para creche, que as pessoas não têm um cuidado tão grande, aí vai a sem flúor para não correr risco. Tudo bem? Era isso que você queria saber, Suelma? Tem a escovinha de dedo também, que você coloca, mas ela é boa para massagear a gengiva quando tá nascendo os dentinhos, tá? Então, fica bem legal também, tá bom? Vou voltar aqui, então. Outra pergunta, né? Qual a idade ideal de levar o filho ao ortodontista? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito frequente, tá? E ela é muito necessária. Por quê? Segundo a Associação Brasileira e Americana de Ortodontia, as crianças devem ir a uma consulta com o ortodontista a partir dos 6 anos de idade, tá? Por que 6 anos de idade? Porque é na hora das trocas dos dentes. E também porque a gente precisa ver se a mordida desse paciente tá certa ou não, tá?
Mas, se você detectou, ou se a odontopediatra detectou que essa criança já tem uma mordida cruzada posterior, uma mordida cruzada anterior. O que é a mordida cruzada, tá, gente? É quando os dentes inferiores estão à frente dos dentes superiores. Então, fica assim, tá? Se a criança tem essa mordida cruzada anterior ou posterior, essa mordida cruzada não se autocorrige. A tendência é só piorar, tá? Então, o quanto antes a gente tratar essa mordida cruzada, tá? Melhor pro desenvolvimento facial e dentário da criança. Porque senão a criança vai crescer o mandibular, né? A mandíbula muito mais do que a maxila. Porque se a mandíbula está à frente assim, ela tá travando o crescimento da maxila. Então, ela vai ficar uma criança com o rosto aqui pouco desenvolvido e com a mandíbula muito desenvolvida. E aí, ao chegar na adolescência, provavelmente vai ser um caso cirúrgico, tá? Então, quanto mais precoce, melhor. Tudo bem? Mas, normalmente, com 6 anos, a gente consegue avaliar a questão de espaço, porque está começando as trocas dos dentes. Entendam uma coisa, a criança que tem todos os dentes certinhos, retinhos e juntinhos, desculpa informar vocês, mas esse sorriso só é bonitinho agora, porque ele vai ficar todo apinhado, não vai ter espaço. O ideal é que a criança tenha pequenos espacinhos entre os dentes para poder caber os permanentes, porque os permanentes vêm bem maiores, tá, gente? E isso prejudica demais. Então, quando você faz essa avaliação e a gente vê que o crescimento da maxila ou da mandíbula tá ok, ótimo, a gente só acompanha. Mas se vê que precisa ter espaço, nós vamos colocar algum aparelho para ajudar a aumentar o espaço para essa criança, para poder caber os próximos permanentes que virão. Tudo bem? Tudo bem aí? Deixa eu só... Outra pergunta aqui da Aline Ribeiro. Não sei se a Aline tá aí. Meu filho tem 9 anos, está fazendo a troca dos dentes, só que não tem espaço, estão nascendo grandes. Então, Aline, seu filho provavelmente está começando o segundo período transitório, né? Que é quando começa a nascer, canino e molares, tá? Então, essa é a segunda fase, começa a trocar caninos e molares. Nessa fase, se você não abrir espaço para esses dentes permanentes, eles vão nascer todos tortos, ou às vezes nem vão nascer todos, principalmente canino. Às vezes nasce o canino lá em cima, vocês já viram? Ou às vezes o canino não nasce, porque não tem espaço para ele fica retido. Porque o canino é o último dente permanente da parte anterior a nascer. Então aí ele vai ficar o quê? Ele vai ficar retido, tá? Então, nessa fase, como você já visualizou que não tem espaço, o ideal é você levar no ortodontista para que a gente possa colocar algum aparelho para abrir espaço. Normalmente, a gente coloca um aparelho chamado disjuntor, tá? O disjuntor é um aparelho excelente nessa idade. A gente vai fazer um rompimento da sutura palatina, que é super tranquilo em crianças, é indolor, né? Ele sente assim um apertadozinho, mas é super eficaz, porque a gente vai abrir o tamanho da arcada do paciente para poder receber esses outros permanentes e ter espaço para eles, tá bom? Então, é muito importante que você faça isso nessa fase, porque se deixar nascer todos os permanentes e você já viu que não tem espaço, pode ser que seu filho caia em extrações, ou seja, tenha que fazer extrações de dentes permanentes quando ele já tiver todos para poder realmente caber tudo na boca, tá bom? Então, a gente pode prevenir levando antes. Tudo bem, gente? Deu para entender essa parte? Sobre outra pergunta aqui, sobre esse disjuntor, tá? A gente pode fazer esse disjuntor até na dentição decídua ainda, tá? Às vezes a gente faz na dentição decídua quando a criança tem o palato muito atrésico, né? Ou quando a gente precisa abrir espaço, então tem N motivos. Tudo bem? Outra pergunta aqui. Agora uma dica que eu quero dar pra vocês. Observarem os dentes dos seus filhos, tá? O que seria esse observar os dentes dos filhos? Quando nasce um dente permanente, gente, menos o primeiro molar que eu havia falado pra vocês, que é o primeiro dente que nasce lá atrás, não precisa cair nenhum, tá? Mas os outros, todos, você precisa que caia algum dente pra ele nascer. Então, se nasceu um dente e não caiu algum outro, tem alguma coisa errada. Ou ele caiu antes do tempo, tá? O de leite, ou ele tá na boca, ele tá ocupando espaço do permanente.
tá, gente? Então, vocês têm que observar se quando cai um, depois vem outro. Se cai um, depois vem outro, tá? E não nasce um sem cair nenhum, tá? Porque senão vai ter muito dente na boca, de leite permanente, aí realmente não vai caber nada. Semana passada eu atendi uma pacientinha assim, onde ela tinha o caninozinho dela de leite e o canino permanente. E o canino permanente nasceu aonde? Lá em cima. E isso, gente, estava causando um transtorno enorme pra ela, porque ela é uma adolescentezinha já, tem 13 anos. Então, ela tava o quê? Com muita vergonha, ela nem sorria mais. Então, quando a gente trata a criança precoce, acompanhada, a gente evita até problemas psicológicos mesmo, porque ela tava uma criança super tímida, ela não sorria, ela ficava na dela, porque ela tinha vergonha dos dentes dela, porque não estava sendo acompanhada, tá bom? Então, vamos evitar isso. Hoje as crianças são muito mais extrovertidas, né? Elas gostam de falar, de sorrir e elas têm vergonha também, tá? Então, observem isso, observem os dentinhos das crianças, levem o mais precoce possível para o ortodontista fazer uma avaliação, né? Se não tiver nenhum problema na arcada, nem superior, nem na arcada inferior da criança, ótimo, aí a gente só acompanha para a hora que chegar na dentição permanente inteira, que vai ser mais ou menos com 13 anos, 12 anos de idade, né? Se tiver tudo ok, se não tiver nenhum problema de mordida, aí já coloca o aparelho fixo mesmo e resolve tudo, tá? Mas se a gente tiver a oportunidade de pôr antes, por causa de falta de espaço, por causa de uma mordida cruzada anterior, por causa de uma mordida cruzada posterior, por causa de uma mordida aberta, o quanto antes melhor, porque aí você vai ter uma resposta mais rápida do organismo da criança. É muito rápida a resposta das crianças, gente. Pensem, o ossinho deles é mole, né? Então, eles estão em crescimento, é muito mais fácil a gente fazer movimentação, né? E hábitos também. Então, se você vê que essa criança tem um lábio hipotônico, que ela tá com muita dificuldade de selar, né? Então, a gente tem aparelhos que a gente ajuda nesse selamento labial, ajuda essa criança a parar de roncar, se for o caso da mordida que está atrésica, né? A gente investiga essa criança para ver se ela não tá com uma obstrução, né? Então, aí essa criança vai ter um desenvolvimento muito maior. Tudo bem? Tudo bem quanto a isso? Mas eu falei igual uma matraca, né, gente? Vocês têm alguma pergunta? Manda aí se vocês tiverem alguma pergunta, que daí eu já respondo. Porque eu, saí falando. Mas, enfim, eram essas as dicas que eu queria dar para tirar os hábitos das crianças. Observem bem os seus filhos, conversem com eles, tá, gente? Tentem tirar nessa fase, né, a chupeta, o dedo. Observem muito se essa criança tá muito tímida ou não, tá? Aproveitem essa quarentena para ficar ainda mais próximo dos filhos, conversar com eles, né? Tirar dúvidas deles, ficarem mais íntimos deles, né, gente? É muito gostoso estar sempre próximo dos filhos, né? Espero que vocês consigam ser pais bem íntimos dos filhos de vocês, porque isso faz muita diferença, né, na vida deles. E que mais? Mais alguma pergunta? Então, observem, eu quero uma escovação super lúdica, tá? Vai todo mundo pro banheiro, vai todo mundo escovar, tá? Observem a mordidinha dos filhos de vocês, se tiver cruzada anterior ou posterior, se tiver aberta, tá errado. Aí a gente realmente tem que procurar um ortodontista, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode mandar aí pra mim, tá? A doutora Natália, minha aluna, pediu pra eu salvar essa live. Eu não sei nem fazer isso, gente. Falei, Natália, eu vou tentar, mas eu não sei nem como que salva, porque ela disse que ia pra fazenda, não ia conseguir salvar. Então, eu não sei nem como salva. Se alguém souber aí como salva e quiser me ensinar, eu até tento aqui. Mas é que realmente essa é a minha primeira live. Desculpa aí falar uma metralhadora, né? Não sei, eu nunca tinha feito isso, mas é sempre uma oportunidade, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, mande pro direct. Se tiver algum outro assunto que vocês queiram que eu fale, mandem aí, que depois eu tento nessa quarentena fazer um outro assunto que vocês tenham mais dúvida, tá bom? Eu vi que tem alguns alunos meus aí da especialização. Se vocês quiserem algum assunto mais específico de ortodontia, gente, a gente combina para fazer, às vezes, uma live em conjunto com o Instituto, né? Pra gente poder tirar umas dúvidas mais para profissionais também. Hoje, realmente, foi uma live bem mais explicativa, educativa para os pais entenderem um pouquinho da maloclusão e desenvolvimento, né, dos filhos.
da arcada dentária, dos dentes, tá bom? Eu realmente não sei salvar, tá? Eu ia até chamar meu marido, amor, talvez ele saiba aqui, mas eu vou tentar. Tudo bem? Que bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês mandem aí. Beijo. E eu vou dar mais um último recadinho pra vocês. Vamos aproveitar essa quarentena para estarmos cada dia mais próximo de Deus, tá, gente? Vamos aproveitar para tirar um tempo para rezar, para louvar a Deus, né? Para fazer suas orações bonitinhas, pedindo a Deus muita calma para todos nós, muita saúde para todos nós, né? E muita sabedoria para os nossos governantes poderem fazer o melhor por nós, né? Eles agora têm que tomar decisões muito importantes, que eles possam fazer as decisões certas, né? Guiados pelo Espírito Santo de Deus, que possam nos ajudar, né, a enfrentar essa crise enorme. Mas vamos enfrentar ela com amor no coração, né, e com muita paz, muito louvor a Deus, tá bom? E tudo isso. Eu espero voltar em breve pro consultório. Eu estou morrendo de saudade do consultório. Gente, vocês não acreditam. Acordo todos os dias no mesmo horário, morro de vontade de atender. Tô morrendo de saudade dos meus alunos, de dar aula também. Mas é assim mesmo, estamos aqui na quarentena até quando mandarem, né? Quando liberarem a gente volta às atividades normais, tá? Pessoal do consultório, os meus pacientes queridos, eu estou com o WhatsApp do consultório, qualquer dúvida pode mandar. Eu orientei alguns em relação a elásticos que estão usando, em relação aos aparelhinhos das crianças, como que tá, como que tem que continuar o uso, tá? O pessoal de Invisalign também dei as orientações. Se você tiver alguma dúvida, manda pra mim, tá? Que eu tô com o WhatsApp do consultório, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, foi muito bom. Adorei, nunca tinha feito, mas achei legal. Vamos ver depois de fazer uma outra live, talvez com outro profissional. Não sei, vocês mandam aí se gostaram ou não, porque às vezes eu gostei sozinha, né, gente? Então tá bom, beijo, fica com Deus. Como é que desliga aqui que eu nem sei? Como é que é, amor? Ó, tô perdida, não sei nem como é que salva esse trem. Tem que salvar antes, né? Não sei, tem certeza que você encerrar agora? Não sei, não sei. Não sei. Encerrar. Gente, não tem como eu salvar.